Estão felizes com o Senhor essa noite? Glória a Deus. Estamos aqui para prestarmos culto ao nosso Senhor, porque entendemos que Ele é santo e o único digno de receber adoração. Amém? Eu queria conversar com os irmãos essa noite a respeito de um homem muito famoso na Bíblia. Um homem chamado Naamã, um general de muito prestígio. Eu escolhi esse texto para mostrar que na vida desse homem tem muitas coisas que são parecidas com as nossas experiências pessoais. E também para ilustrar que através da vida dele a gente pode se inspirar para evitar cometer alguns erros na nossa vida cristã. Amém? Você que pode, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Gostaria aqui de dar as boas-vindas para os nossos irmãos que nos visitam. Seu nome é irmã? Irmã Jéssica, o irmão Pedro e a irmã Ana. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Que é a casa do nosso papai. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém. E a palavra do Senhor nos diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem, herói valoroso, só que porém era leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, logo dizendo: Em chegado a ti esta carta, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Por acaso sou eu Deus, para matar ou para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que não buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão a tua carne, e tu serás purificado. Porém, Naamã se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão no lugar onde estou leproso, e serei restaurado. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, porém melhores do que todas as águas de Israel?
Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se, e foi consigo com muita indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura tu não o farias? Quanto mais dizendo-te apenas, lava-te que serás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como nova de um bebê. Então voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou para que ele o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Não queres que dê a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas? Porque nunca mais oferecerá a este teu servo sacrifício de holocausto para outro Deus, senão o Senhor. Amém? Irmãos, é uma leitura um pouco extensa, mas necessária para que a gente venha poder entender um pouco. Eu creio que a maioria já conhece esse texto. Fala de um homem muito poderoso na terra da Síria. Só que na vida desse homem existia algo que trazia vergonha para ele. Como nós podemos ler e entendemos aqui, ele era sim um general muito conhecido, o segundo, vamos dizer assim, no comando, porque quando dá para a pessoa chegar para o rei, falar ele face a face, é porque a pessoa já tem uma certa autoridade. Só que, como o próprio texto diz, ele era um homem leproso. Mas o que acontece? Nem sempre o status que nós mostramos para a sociedade, a figura externa que a gente tenta exibir, realmente é a verdade em nós. Porque externamente nós podemos estar todos bem vestidos, todos bem trajados, esbanjando felicidade. Só que dentro de cada um de nós temos uma ferida. Nós temos algo que precisa ser tratado pelo Senhor. E com Naamã não foi diferente. Às vezes, dependendo da situação que nós nos encontramos, principalmente na nossa sociedade atual, nós tentamos uma estabilidade financeira. Nós tentamos uma vida regrada, vamos dizer assim. E aos olhos da sociedade, sem ter muitos problemas de saúde. Sendo que as pessoas que estão aí fora julgam isso como básico. Mas na verdade, não é. É necessário que a gente venha entender de que não é somente o externo que precisa ser valorizado, que precisa ser tratado. Assim como na vida de Naamã, cada um de nós precisa de um tratamento específico. Só que para que a gente venha encontrar cura, encontrar o tratamento eficaz, é necessário a gente se despir de muita coisa. No caso de Naamã, em muitas outras ministrações, eu creio que vocês já devem ter ouvido, fala muito a questão do orgulho, que dificultou muito. A cura dele foi o orgulho. Só que eu vou tentar ir um pouco mais além. Não foi somente o orgulho. Porque no momento em que você, vindo do mundo, com todos os conhecimentos que você acha que tem, com toda aquela bagagem, vamos dizer assim, é meio difícil você se desconstruir. Principalmente numa sociedade que te cobra muito, para que você venha ser perfeito, para que você venha ser forte, sendo que nessa sociedade, externalizar fraqueza é algo errado. Você não pode. Você tem que manter aquela figura de que você está sempre bem.
Mas nós sabemos que não funciona dessa forma. Porque todos nós temos um problema. E é necessário que a gente venha abrir mão do nosso ego, abrir mão daquilo que a gente acha que vai nos trazer vergonhas, para que a gente venha poder alcançar cura para o nosso interior. Amém? Existem situações na nossa vida, irmãos, em que essas coisas que a gente acha que nos traz vergonha, acaba meio que nos escravizando. Porque existem pessoas aí fora que têm a vida bem-sucedida fantástica, que não anda tendo problema de saúde, como é o que foi relatado agora há pouco, e também tem uma vida financeira equilibrada. Mas será que elas realmente são felizes? Será que realmente é isso que vai fazer com que elas se sintam completas? Eu creio que não. Porque a Bíblia diz, na verdade ela fala de um outro homem, que aos olhos espirituais também teve um ministério fantástico. Foi o apóstolo Paulo. Paulo foi um dos maiores apóstolos em termos de ministério. Porque ele conseguiu, só praticamente, evangelizar um continente inteiro. Até a partir das pregações dele, muitas vidas eram libertas, muitas vidas eram resgatadas para o Senhor. Mas até Paulo teve um problema. Ele tinha um espinho na carne, que ele clamava ao Senhor para que aquilo fosse removido. Se os irmãos quiserem conferir, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, isso que eu estou falando. Mas, irmãos, agora você imagina, se Paulo, que era um cara que mais que mais escreveu livros na Bíblia, que servem para nos exortar, para nos levantar, para nos corrigir, passou por situações como essa, que dirá nós que somos falhos, que não temos o mínimo de conhecimento que é necessário. Porque Paulo, desde criança, ele foi instruído no ensino da palavra. Conhecia as leis de Moisés de trás para frente. Se ele tinha esse problema, por que nós achamos que nós somos melhores? Por que nós temos essa dificuldade em chegar para o Senhor e reconhecer a nossa falha? Por isso que é necessário que todos os dias a gente venha fazer uma autoanálise de nós mesmos e ver o que está precisando ser mudado. Porque nos dias de Naamã, para ele ainda era muito mais complicado. Porque ele não conhecia o Deus de Israel como nós, ou como o povo naquela época. Para ele existiam os deuses babilônicos, sendo que nenhum deles era capaz de operar, de curar, de libertar, de fazer nenhuma outra coisa que o nosso Deus é capaz de fazer. Por isso que é necessário, irmãos, a gente reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações. O missionário Rubio estava falando aqui no início do encontro de casa de orações que nós tivemos, sexta-feira, em que cada um teve um testemunho, cada um expôs de alguma forma um pouco das suas fragilidades. Isso, irmãos, não é motivo de vergonha. Isso não te faz menor do que ninguém. Muito pelo contrário, isso te faz mais forte, porque é onde você passa a reconhecer as suas fraquezas e as suas limitações. Porque não precisa você manter a figura de que é forte o tempo todo. Querendo ou não, cada um aqui passa por dificuldades. Uns mais, outros menos, mas todos passam. E é necessário que a gente venha ter a humildade, a hombridade de sempre estar disposto a reconhecer, sempre estar disposto a buscar em Deus cura para as nossas feridas. Porque senão essa ferida vai aumentando, vai evoluindo. E assim como Naamã, ela vai tomar conta do corpo todo. A dificuldade que Naamã tinha em procurar cura, principalmente depois que ele recebeu essa palavra do profeta em Israel, é porque ele tinha que se despir. Ele tinha que tirar
toda aquela armadura, tudo aquilo que cobria as vergonhas dele. E esse, infelizmente, continua sendo o nosso problema. Porque para alcançar cura, para alcançar restauração, é necessário a gente estar disposto a abrir mão dessas vestes, dessas armaduras, de tudo isso que nos encobre as vergonhas. E hoje, irmãos, não é diferente. Porque o Deus de antes é o Deus de hoje. É o mesmo Deus, ele continua. A palavra diz em Malaquias 3,6 que ele é o Deus único e não muda. Por isso é necessário que a gente venha sempre buscar restauração nele. Às vezes acontecem situações em que o nosso ser é confrontado. A nossa vida passa a ser motivo de escárnio. Aí nisso, em situações como essa, a gente meio que desiste, a gente meio que baixa a cabeça, começa a se menosprezar, dizer que não é digno, dizer que não é capaz. Mas não é verdade. Todos aqui são capazes. Todos aqui passam por problemas, passam por dificuldades, mas temos uma coisa em comum. Todos nós servimos ao mesmo Deus, que é capaz de restaurar, de mudar, de reverter essa situação de dificuldade na qual nós nos encontramos. Às vezes, irmãos, nós vencemos guerras externas. Nós vencemos uma série de problemas que aos olhos da sociedade te faz uma pessoa imponente, te faz uma pessoa grande. E os problemas internos, que essa sociedade não consegue ver, como é que eles pretendem te ajudar? Por isso a nossa insistência em estar confrontando o pecado. Porque a gente sabe que é isso que nos adoece, é isso que nos torna leproso, é isso que nos impede de nos relacionar mais intimamente com Deus. Porque hoje, se cada um está aqui, não é por mérito nosso, é por misericórdia de Deus. Nós sempre criamos dificuldades para o agir de Deus na nossa vida. Mas o mais engraçado é que a gente cria essas dificuldades, mas depois está reclamando. Ah, Deus não me honra, Deus não me usa, Deus não faz isso. Irmão, mas seja sincero, você deixa Deus tratar a sua ferida? Você deixa Deus te confrontar? Ou será que no momento em que você está sendo confrontado, você começa a agir que nem Naamã? Dizer, não, mas não existe um rio melhor para eu me lavar? Será que eu tenho que me submeter a ter que mergulhar nessa água suja? É necessário a gente rever os nossos conceitos. Porque o problema não está em você mergulhar na água suja. Não está no tipo da água que você vai ter que se banhar. O problema está na nossa insubordinação. Nós somos insubmissos. Nós temos sim essa dificuldade. Porque, como eu disse, nós viemos de uma sociedade que nos cobra perfeição o tempo todo. Se você chega, eu estou triste, eu estou passando por isso, meu irmão, tu deixa de ser besta, tu é fraco, tu é isso, tu é aquilo outro. Mas já com Cristo, mostrar fraqueza não quer dizer que você seja fraco. Pelo contrário, quer dizer que você reconhece as suas limitações. Um texto também que é bem interessante, que retrata um pouco dessa história, só que com outros personagens, é claro, é o texto de João capítulo 2, na qual narra um episódio muito interessante, que é onde começa o ministério de Jesus. Jesus está em um casamento, comemorando as bodas de umas pessoas lá.
E do nada Maria chega e diz: meu filho, acabou o vinho. Ele olha para ela e diz: calma que ainda não chegou a minha hora. E ela olha para as pessoas que estavam cobrando o vinho dela e diz: olha, calma, faça apenas o que ele mandar. Beleza. Eles foram e começaram a fazer o que Jesus mandou. Eles estavam querendo vinho. Aí Jesus pega e diz: enche esses barris com água. O que tem a ver? Eu quero vinho, o cara me disse para pegar água. Aí eles pegam e fazem. Sabe qual é o nosso problema? É achar que porque Deus não fez em nós, por nós, para nós ou através de nós, Ele deixou de fazer. E não é verdade. O Senhor, Ele sempre está disposto a fazer algo por nós. Assim como fala na narração do texto que tem como Naamã o personagem principal, é necessário a gente parar, ouvir e obedecer. Porque só assim a gente vai passar a experimentar algo grande em Deus. Mas continuando. Eles foram, encheram com água, tudo direitinho. Só que a gente sabe que o vinho ele tem gosto, cor e cheiro. Trazendo um pouco para o nosso tempo de escola. Na escola a gente é ensinado de que a água, para ser boa para o consumo, ela não pode ter cor, não pode ter cheiro e nem gosto. Amém? Todo mundo teve essa aula, né? Mas aqui nós entendemos algo bem interessante. Porque se eles precisavam de vinho e Jesus pede água e diz que ainda não era chegado a hora dele, a gente entende de que todas as coisas é o Senhor quem vai fazer, independente da forma que vai ser. Só que existe um porém. Existe um tempo para que esse processo, para que esse milagre venha acontecer nas nossas vidas. Mas será que a gente está disposto a esperar por esse tempo? Seja sincero consigo mesmo. Quando você está angustiado, quando você está passando por problemas ou por dificuldades, que você ora, a intenção é ser atendido imediatamente, não é? E você é atendido imediatamente? Não, né? Pois é, irmãos. É isso que nos diferencia de Deus. Deus homem que eu estou falando, entenda. Porque o Senhor na figura humana, até quando Ele ia ensinar, Ele vinha, dizia, aí depois de algum tempo, é que Ele fazia acontecer. Ou seja, tinha todo um processo. E nas nossas vidas, a gente não está disposto a abrir mão do imediatismo. Você ora agora, quer que aconteça daqui. A geração fast food, que é tudo rápido. Todo mundo faz um nicinho ali, 3 minutos está no ponto. E ainda se zanga quando o nicinho demora a fazer. Mas amém. Tudo isso, irmãos, são características que nós temos, que nos fazem ser humanos falhos, ser humanos cheios de limitações, seres humanos cheios de feridas, que na maioria das vezes a gente vai adquirindo no mundo. Aí quando chega como crente, acha que tudo tem que se resolver da noite para o dia. E não é assim que funciona. Por isso que o bom da gente ser ministrado, ser confrontado, até mesmo pelo próprio Deus, em momentos que a gente estiver buscando com mais intimidade a face dele, é porque ele sempre vai ter uma forma para tratar com cada um de nós. Só que é necessário você ser homem e mulher de Deus, maduros, para poder entender o tratamento de Deus.
A graça do Evangelho é algo muito interessante, porque é onde a gente passa a entender que para que a gente venha a ser abençoado, a gente vai ter que fazer justamente aquilo que a gente não quer. Por exemplo, quer ter intimidade com Deus? Para de pecar. Quer ter mais tempo de oração? Vai se consagrar, vai estudar para você estimular as ideias, os pedidos de oração. Você quer ter mais espiritualidade? Busque mais a presença do Espírito Santo. São coisas diárias que a gente tem que fazer. Não para você ser o super crente, mas é para que a gente venha entender de que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o único capaz de nos levar a um status, vamos dizer assim, mais elevados, é Deus. E por que a gente não busca a face do Senhor? Porque nós temos a Bíblia, que nos ensina como é a maneira correta de você se comportar, de você buscar a face do Senhor. Mas mesmo assim, a gente insiste em ir pelo outro lado, a fazer coisas que a Bíblia não manda. Porque é fazendo aquilo que a gente não quer, mas é o que Deus manda, que a gente vai começar a alcançar aquilo que a gente quer. Da mesma forma foi com Naamã. Naamã, ele não queria se prostrar, se colocar na posição de humilhado e se lavar naquela água suja. Por quê? Por conta do orgulho. Porque ele achava que o status dele era muito maior. Mas eu tenho uma notícia para você. Se você não abre mão desse orgulho, se você não abre mão dessa insubmissão, se você não abre mão do seu eu, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E muito menos ao céu. Porque o caminho da perseverança e da obediência, ele transforma a obediência na sua provisão. Porque até para você alcançar um milagre, não vai ser orando 24 horas, não vai ser jejuando a semana inteira, não vai ser gastando a sola do seu joelho em oração vã. É necessário você abrir mão. Porque se você não permitir que essa semente que está sendo lançada na terra do seu coração não morra, não germine, para que venha produzir frutos de arrependimento, você vai continuar da mesma forma. O seu espírito vai continuar aprisionado. O seu corpo vai continuar mandando. Você pecar e você peca. E quanto mais você peca, mais distante você vai ficando de Deus. Por isso que é necessário que todas as vezes em que você parar para ouvir a voz do Senhor, ouça com atenção, obedeça. Porque senão, irmãos, todos os dias não vão mudar. A gente tem muito pouco tempo de vida nessa terra. Vamos dizer que a vida passa num estalar de dedos. E a gente acaba perdendo tempo sendo desobediente. A gente sempre insiste em gastar os nossos dias birrando, quando na verdade poderia ser tudo mais fácil. Basta apenas você abrir mão desse ego, abrir mão desse orgulho, abrir mão de tudo isso que te afasta de Deus. É o único modo, irmão. Não existe outro, não existe meio termo, não existe um outro caminho a seguir. Porque todos os dias nós estamos aqui falando a mesma coisa. Jesus é o caminho, Jesus é a cura, Jesus é a porta que vai te conduzir para a eternidade.
Por isso, irmãos, abra a mente de vocês, abra o coração, pare de estar birrando com Deus. Não seja como Naamã. Os nossos dias são muito mais fáceis do que nos dias do povo de Israel, que é narrado na Bíblia. Antes existia perseguição, hoje ainda existe, mas graças a Deus, nós hoje temos a oportunidade de cultuar ao Senhor com liberdade. Nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus a qualquer pessoa. Mas existem lugares aí, e se a pessoa pelo menos tiver uma Bíblia no celular, ele é morto. O que a gente tem feito com essa liberdade? O que a gente tem feito com esse amor que a gente diz que tem pelo Senhor? Todos os dias, irmãos, o Senhor ele nos dá ar nos nossos pulmões, vida. As misericórdias dele se renovam. E o que a gente tem feito? Por que tem sido tão difícil a gente se prostrar, reconhecer o Senhor como suficiente em nossas vidas? Porque no momento em que você levanta a mão e diz: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida, será que está sendo só palavras? Será que você está falando aquilo da boca para fora? Porque no momento em que a gente aceita, a gente passa a não ser mais dono da nossa vida. Paulo diz que morrer é lucro e viver é Cristo. Mas será que realmente a gente está vivendo para Jesus? Será que realmente eu e você estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor? Às vezes, a gente espera demais de uma pessoa do nosso lado, uma palavra de ânimo, uma situação extraordinária para solucionar aquele problema, aquele momento de dificuldade. Mas não funciona assim, irmãos. Cada um de nós é responsável por si. Se hoje você está aqui e tem a oportunidade de mudar, não desperdice. Faça desse momento único algo especial. Porque a palavra diz que o amanhã a Deus pertence. Hoje cada um de nós está aqui. Mas quem que garante que amanhã eu, você ou qualquer outra pessoa que diz professar a fé não vai estar morto? E para onde é que vai tanta religiosidade, tanta teimosia? Vai com você para dentro do buraco. E você, por consequência, não vai para o céu. Por isso que o nosso compromisso é só esse. É anunciar as boas novas do Senhor. É tentar mostrar o caminho certo. Nós entendemos, irmãos, que nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, eu estou muito longe da perfeição. Mas todos os dias eu tento. Todos os dias eu travo uma batalha diferente comigo mesmo. Porque essa carne aqui, essa carne aí, que está precisando ser purificada. Que precisa ser crucificada todos os dias. É ruim, é. Porque aquele que disser que o pecado não é bom, ele está mentindo. O pessoal diz, porque a carne é fraca e o pecado é vitamina. Você pecando, você vai ficar mais perto de Deus? Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você achar que precisa de uma solução para o seu problema e olhar para o lado e não achar confiança em ninguém, busque a face do Senhor. Porque eu te garanto que pode ser que eu não tenha uma palavra para te dar. O pastor não tem uma palavra para te dar. Os missionários ou qualquer uma outra pessoa não tenha. Mas eu te garanto que o Senhor ele não vai te decepcionar.
Abra somente o seu coração e passe a crer verdadeiramente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é necessário que a gente venha crer, venha acreditar, que é para então a gente conseguir achar graça aos olhos do Senhor. Porque o Senhor age na simplicidade. Não vai precisar uma situação estrondosa, algo extraordinário acontecer. E sabe por que Ele faz isso? Para mostrar para a gente de que todas as coisas são feitas no tempo dEle. E que tudo que a gente busca é para satisfazer o nosso ego. Porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que os planos deles é infinitamente maior e melhor do que os nossos. Por isso, se você tem problemas, tem dificuldades, não se coloque na posição de que você é o menor, de que você não serve. Você tem que sim ser o menor, mas em outro sentido. Se você se sente oprimido por conta do inimigo, se você acha que a dificuldade está vindo de maneira com que está te soterrando, está te entupindo ali, clame ao Senhor. Porque pode ser que haja um momento na sua vida em que você vai estar literalmente só. Mas não quer dizer que você está sozinho, você vai estar só por opção. Porque você tem boca, você pode clamar ao Senhor. E Ele vai agir. Como o missionário falou, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E para que haja esse romper na nossa vida, é necessário que todo mundo abra mão dessa religiosidade, abra mão desse orgulho e passe a olhar a vida com outros olhos, a olhar o reino do Senhor de outra maneira. Porque a dificuldade, irmãos, ela vem para todo mundo, como eu sempre digo. Mas para que você venha testemunhar um testemunho de vitória, aí sim, é uma outra história. É necessário que você venha abrir mão do pecado, se consagrar, buscar a face do Senhor todos os dias. Aí você vai testemunhar o seguinte: e de repente Deus fez na minha vida, na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluia, Senhor. Antes da gente encerrar, eu queria convidar aqui o nosso irmão Diego à frente.